sempre perto do coração, sempre em casa. Toda vez que é o Ceará, que é o Vale do Aço, a gente está sempre feliz de estar de volta a casa, de volta ao lar. Oi, gente, muito obrigado, eu é que agradeço. Bem, é uma alegria, né, estar em casa. É bom estar com os meus amigos, estar nessa família que nos acolhe, que é o SEALI, não é? Que é esse berço aí no Vale do Aço para todo o movimento. E eu fico muito feliz quando eu estou em casa, porque, como uma pessoa daí do Vale do Aço me falou outro dia, essa semana, falou assim: eu sempre te chamo de Altino Majeste, mas para mim você é sempre o Teco. Então é bom quando eu estou entre amigos, porque os amigos me chamam de Teco e eu me sinto em casa, e é uma alegria estar aqui com vocês. E quando você, Cida, né, me fez esse convite, você deve lembrar que eu brinquei com você e eu disse: olha, eu vou ver com o meu superior o que ele acha e se ele me libera. Então, eu falei: Jesus, me acode, eu vou. Então, eu mandei a resposta e brinquei, né? Olha, o meu superior falou que pode, você disse. Eu já sabia que ele iria deixar, não é? Então, a gente está reunido aqui com as bênçãos de Jesus, o que é uma alegria. E quanto ao tema dessa nossa conversa de hoje, quando o amor te chamar, responda. Na verdade, eu não tinha esse tema, e apesar de eu ter brincado com a Cida sobre o tema, foi o que me veio à cabeça, foi esse tema, quando o amor chamar, responda. Então, quando eu comecei a estruturar essa nossa conversa, que não é uma palestra, é uma reflexão, eu estou fazendo uma reflexão com vocês sobre esse tema, quando o amor te chamar, responda. E a primeira frase que veio à minha cabeça quando eu comecei a estruturar essa nossa conversa foi uma música que a gente cantava aí na mocidade, que diz: quando Cristo chama, não se pensa duas vezes. Né? Era uma música muito cantada nos encontros de mocidade e ainda é. Mas então eu venho aqui para falar sobre isso, que quando Cristo chama, não se pensa duas vezes, que quando o amor nos chama, nós devemos atender ao primeiro chamado, ao primeiro momento, porque Jesus, ele tem uma série de convites que ele nos faz na sua, na sua metodologia para nos chamar. Então, ele nos faz vários chamados. Ele nos faz um chamado como o convite do Salvador, não é? Quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então, Jesus nos convida, nos chama. E a grande pergunta é: nós respondemos a esse chamado? Ah, Depois, Jesus vem também a nos convidar como Senhor da obra, quando ele diz: venham trabalhar na vinha. Jesus nos convida ao trabalho. A pergunta é: nós atendemos a esse chamado de amor para trabalhar com amor? Depois, Jesus nos faz um outro convite. Ele nos chama como mestre, quando ele diz: aprendei de mim. Jesus nos dá instruções. A pergunta é: nós ouvimos essas instruções? Jesus também nos fala como conselheiro no Apocalipse, quando ele diz: é, aconselho-te diretamente. Ele está falando na segunda pessoa, usando tu, ou seja, você. Eu aconselho-te. Então Jesus também nos dá conselhos. Claro, Jesus nos convida como pastor, e nós vamos falar mais sobre o pastor daqui a pouco, que é o verdadeiro convite quando ele diz: segue-me. Porque quando Jesus nos convida a seguir, é porque ele é um guia. E tem também aquele convite muito bonito que Jesus nos faz, quando ele diz, é o convite do irmão. Aquele ali é o convite fraterno. Quando ele diz assim:
Vinde, benditos de meu Pai. Quando ele diz meu Pai, ele nos coloca na condição de irmãos. Então, nós estamos recebendo vários tipos de convites de Jesus. E nessa reflexão, apareceram dois verbos que ficaram muito presentes é, na estrutura dessa nossa conversa de hoje, que é o verbo ir e vir, né? Porque o evangelho ele é todo de movimento, Jesus está sempre ativo, está sempre em movimento. Mas o verbo vamos, o verbo ir, quando Jesus faz o convite, vamos, ele é muito presente. Ele nos faz esse convite de amor e Jesus diz assim: depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Ou seja, Jesus nos tira de um lugar, ele nos convida de volta para esse lugar. Vamos outra vez para a Judéia. Então, muitas vezes, nós temos que repetir uma experiência mais de uma vez, porque Jesus nos convida a ir mais uma vez para a Judéia. Então ele diz: vamos outra vez. Depois em Marcos ele diz assim ao cair da tarde: vamos atravessar para outra margem do lago. Tem um momento em que Jesus nos tira da multidão e nos coloca a sós com ele, e ele não diz vá para outra margem. Jesus nos chama com amor e diz: vamos, eu vou com vocês. Então, isso está em Marcos. E depois, em João, ele diz: o mundo deve saber que amo o meu Pai e faço exatamente o que o meu Pai me mandou fazer. Levantem-se, vamos. Então, Jesus nos diz o propósito do convite dele, e ele usa aqui um verbo muito importante na vida de Paulo de Tarso, principalmente, que é um verbo muito importante, quando ele diz levante-se. Ele diz levante-se aos paralíticos, aos que estavam caídos, a todos ele diz levante-se, levante-se. E aqui ele diz levante-se e vamos. Então Jesus está sempre a nos convidar nesse movimento de ir, de a gente não ficar parado. Então, quando Jesus, nas suas caminhadas pela Galileia, ele estava chamando as pessoas para o amor, convidando as pessoas para o amor. E ele diz assim, uma pessoa desses que ele faz o convite, diz assim: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. E nós ficamos assim: nossa, será que eu estou olhando para trás? Não. O nosso problema é que nós ainda não colocamos sequer a mão no arado. Jesus aqui ele faz dois comentários numa frase só. Aqueles que põem a mão no arado. Então, se nós ainda não colocamos a mão no arado, nós ainda nem sequer podemos olhar para trás. Mas Jesus continua a nos dar esse convite. E tem um outro convite que Jesus faz também no Evangelho, está em Lucas, quando ele diz: como sabem, vamos como sabem. Ou seja, eles já sabiam o que viria a acontecer, porque quando lá chegarmos, cumprir-se-á tudo o que os antigos homens de Deus predisseram ao meu respeito. E esse convite aqui é muito importante, é muito pessoal, porque Jesus sabia tudo o que iria acontecer com ele. Ele sabia do cálice que ele iria tomar. E mesmo assim, ele nos faz o convite: vamos para Jerusalém. É um convite muito forte, é muito intenso, de muita responsabilidade, porque Jesus sabe que passará por problemas. E mesmo assim, a voz do amor nos convida: vamos para Jerusalém. E a pergunta é: nós ouvimos esse chamado do amor? Que resposta que nós damos a esses convites que Jesus faz? Muitas vezes nós ouvimos, mas nós não entendemos. E o outro verbo, que é o vir, que também é muito importante.
Jesus ele fala para irmos e para virmos. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz isso, não é? Que venham ao conhecimento da verdade. Depois conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará. Mas venham ao conhecimento, não é? Jesus também diz: levantem-se e venham, temos de nos ir embora. Então, às vezes, nós não podemos ficar onde estamos. Isso está em Marcos. Jesus disse: deixe que as crianças venham a mim. Então, nós somos também crianças espirituais. E Jesus está nos fazendo o convite. O amor está nos convidando. O amor está nos chamando. O tempo todo, nessa ação dos evangelhos, nesse ir e vir, porque nada pode ficar parado, não é? Ah, quando Jesus dá aquele exemplo da mulher samaritana, a mulher deixou o balde junto ao poço e voltando, olhem o verbo, e voltando para a aldeia, disse a toda a gente: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Então o povo veio a correr da localidade para o ver. Depois Jesus caminhando pela costa do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, a pescar a rede, pois eram pescadores por ofício. Jesus chamou-os: venham e sigam. Farei de vocês pescadores de homens. E logo deixaram suas redes e o seguiram. Então Jesus está sempre, sempre a nos convidar, mas nós nem sempre, nem nós não nos atentamos para esse convite e nós ficamos perdidos. E muitas vezes nós reclamamos, passamos por uma série de momentos dizendo: eu não sou chamado, eu não sou escolhido. Mas será que nós estamos fazendo silêncio para ouvir o chamado do amor? E se ouvimos esse chamado, que resposta nós damos? Não é? Ah, quando eu disse que nós iríamos falar mais do pastor, porque há nessa passagem, nesse exemplo do pastor, todo um momento de, de comunhão com Jesus, de entrega e de ouvir esse chamado, que é também quando Jesus ouve o nosso chamado. Então, essa história do pastor, ela vem primeiro em Isaías, porque nós temos ali Deus revelado pela figura de um pai. Depois, em Ezequiel, nós temos um poema de alegria em que Jesus nos é revelado como pastor, não é? Em Oséias, Deus vem revelado como aquele companheiro fiel, o amigo inseparável. Mas é em Ezequiel que nós temos o exemplo do pastor. E os pastores na antiguidade, eles não trabalhavam só. Eles iam à frente, mas ele ia treinando, colocando alguém atrás, para que pudesse, na ausência dele, ou quando o rebanho estivesse disperso, o rebanho já estivesse familiarizado com o chamado desse rebanho. Porque as ovelhas, se elas não conhecerem a voz do pastor, não adianta ele chamá-las, porque elas não reconhecem a voz do pastor. Tanto é que não se pode vender ovelhas, já depois de crescidas, para fazer parte do rebanho de outro pastor, porque ela não reconhece a voz dele, ela se perde. Então nós temos aqui uma preparação muito grande de Deus, nosso Pai, que Deus é o grande pastor que vai à frente e Jesus vinha atrás para que nós ficássemos familiarizados com esse pastor. Então ele veio e ele nos chamou, mas nós não ouvimos muitas vezes
a voz desse pastor. Muitas vezes, nós somos apenas a ovelha desgarrada. E nós esquecemos que nós temos um pastor que está o tempo todo nos chamando, nos livrando de todos os perigos. E nós temos várias passagens importantes no chamado das ovelhas, quando em João nos aparece: as ovelhas ouvem a sua voz e se aproximam dele. Ele chama as ovelhas pelo seu nome e leva-as para fora. E Jesus depois diz, não é? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Que voz é essa que Jesus está falando? É a voz do amor, é a voz que guia, é a voz que fala, venham, é a voz que fala, vamos. Mas nós, muitas vezes, nós não prestamos atenção nessa voz, nesse chamado. E nós estamos agora como rebanho universal, nós estamos tão tristes, tão à beira do abismo, tão caídos. Será por quê? Era quando eu disse que é uma reflexão que eu iria fazer aqui hoje, mais do que uma palestra propriamente dita, é para que a gente realmente pense nisso. Por que será que nós estamos ovelhas à beira do penhasco? Por que é que nós nos sentimos tão desamparados? Será que é porque nós não temos o pastor? Ou será que é porque nós estamos fazendo barulho demais e não estamos ouvindo o nosso pastor? Porque é natural que a ovelha, quando ela esteja à beira do penhasco, que ela berre, que ela dê o seu balido, e o pastor larga o que estiver fazendo e vai buscar a sua ovelha, porque o pastor ouve a voz de suas ovelhas, mas nem sempre as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, que é o que acontece conosco nesse momento. Nós estamos muito cheios de nós, muito barulho, muita preocupação inútil. Muitas vezes nós ouvimos o chamado do mundo, mas não ouvimos o chamado do dono do mundo, daquele que coordena tudo. E nós ficamos sem rumo, nós ficamos sem teto, sem lar. E é muito difícil quando a gente está à beira do abismo, quando a gente só vê o precipício, a gente não vê as pastagens, não é? Quando a gente não vê a sombra, quando a gente não vê a fonte de água fresca para a gente beber. Então parece que o mundo vai nos engolir. Parece que não há nada diante de nós a não ser o abismo. Mas então a gente tem que lembrar dos exemplos maravilhosos que nós temos das pessoas que atenderam ao chamado do bom pastor. E do pastor principal, eu vou dar o primeiro exemplo aqui, que é o exemplo maravilhoso de Maria de Nazaré. Porque ela não estava pronta. Ela estava num momento muito difícil. Aparece para ela Gabriel, não é? E simplesmente ela diz: Senhor, eis aqui a tua serva, que seja feita a tua vontade. Essa é a resposta daquela ovelha, daquele, de qualquer um de nós, que atende ao chamado pleno do amor. Haverá muitas dificuldades, muitos riscos, mas o convite foi feito com amor, por amor e para o amor. Não é um convite qualquer que nos é feito. A gente lembra também de outra Maria, não a de Nazaré, mas a de Magdala, né, que o fato deu se recente, né, foi mesmo no domingo de Páscoa, que quem conhece aquela música, né, a história de Madalena, naquela tarde pesada em Jerusalém, ela vai à beira do sepulcro, não é? No terceiro dia, porque a saudade era muito grande. E Jesus aparece para ela, e ela não o reconhece. E ela chora e pergunta: venho aqui porque levaram o meu mestre. Se tu és aquele que cuida desse jardim, me diga para onde levaste, que eu vou buscá-lo. E Jesus diz a ela: mulher, e ela não reconhece.
ela estava tão amargurada pela dor, pelo fato de não ter mais a presença carinhosa de Jesus, que ela não via mais nada. O sepulcro era tudo para ela. A morte era tudo para ela. Mas aí Jesus faz algo maravilhoso, quando ele diz: Maria. E ela reconhece a voz de Jesus e reconhece aquele chamado, porque não era a primeira vez. E quando Jesus nos chama pelo nome, porque ele nos chama pelo nome, porque ele já havia dito em promessa: as minhas ovelhas, eu as conheço todas, e eu as chamo pelo nome. O que foi que Maria fez, Maria de Magdala? Literalmente, ela deu um giro de 180 graus e viu que Jesus não estava mais no sepulcro, estava do lado de fora, esperando por ela, e disse: vá aos homens e diga que eu ainda não fui a meu pai. Então é preciso virar, ter o exemplo de Maria, de Magdala, e não ficar olhando para os nossos problemas quando a morte, quando a dor se avizinha, porque a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é a vida, e quem é o dono da vida é Jesus. Então nós temos que fazer igual ela, dar uma virada na nossa vida de 180 graus e ver e seguir essa voz que nos chama. E claro, eu não vou deixar falar do meu amigo Paulo de Tarso, não é? Como eu digo na intimidade, Paulão, não é? Ele, quando às portas de Damasco, ele estava indo, não é, para Damasco, e no momento glorioso, quando ele tem um encontro com o divino amigo, ele, naquele momento, Saulo simplesmente diz assim, como resposta: olhem a maturidade, a grandeza daquele que ouve o chamado. Senhor, o que queres que eu faça? E nós ficamos muitas vezes, pelo menos eu que estudo muito Paulo, e Emmanuel até fala isso na introdução do livro, né, que todos nós gostaríamos de ser um vaso escolhido. Mas quem disse que nós não fomos ou não somos um vaso escolhido? O nosso problema é que nós não sabemos que tipo de vaso que nós somos. Não há problema, nós queremos ser um vaso bonito, não é? De mármore raro, ou de um barro que foi levado ao forno, inquebrável. Nós queremos ser um vaso que fica enfeitando para chamar a atenção de todos. Mas um vaso, como palavra, ele é um recipiente, que é aquilo onde alguém põe algo valoroso ali dentro. Então não importa tanto o vaso, importa o que está dentro do vaso. E o que é que estava dentro do vaso Paulo de Tarso? O Evangelho de Jesus. E era isso que fazia dele um vaso escolhido. Mas nós podemos ser, sabe o que, meus amigos? Nós podemos ser um Tupperware, aquele potinho de manteiga velho, que se ali dentro tiver um arroz com feijão para alimentar a fome de alguém, é isso que Jesus quer que nós façamos. Vamos parar de preocupar um pouco em sermos esse vaso bonito por fora e vazio por dentro? Porque nós temos que ter coragem. Se nós queremos ser chamados por Jesus, nós temos que ter coragem e a dignidade de dizer: Senhor, o que quer que eu faça? Porque o chamado ele é feito, mas nós não temos a coragem de fazer a Jesus a pergunta que Saulo fez. E esse é um divisor de águas, e isso faz parte da nossa reflexão de hoje, porque o amor está nos chamando o tempo todo. Cada um tem o seu momento às portas de Damasco. Cada um de nós, todos os dias, nós temos um Damasco. E todos os dias o Mestre nos chama. Porque todo dia que nós temos de experiência na face da terra é um dia de chamado. É um convite a servir, é um convite a melhorar.
Claro que nós temos nossas dores, nossas limitações, nossas frustrações, nossas montanhas de egoísmo, os nossos desertos de maldade, mas nós somos filhos do amor. Nós fomos criados para o amor, pelo amor. E Jesus não deixa ninguém sozinho, não deixa ninguém desamparado. No Salmo 119, diz assim: Eu, como ovelha desgarrada, me perdi. Salmo 119. Depois, em Isaías 53, diz assim: Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Olha que interessante. O Salmo 119 diz: Eu, como ovelha desgarrada, me perdi. Responsabilidade minha. Eu me perdi. E Isaías diz que todos nós, tal qual ovelhas, no plural, nós somos ao mesmo tempo a ovelha que está à beira do abismo, que não é deixada pelo mestre, pelo pastor, mas nós coletivamente também somos ovelhas que cada uma quer seguir o seu próprio caminho. E nós nos perdemos justamente por isso, porque nós perdemos o nosso senso de união, o nosso senso de rebanho. Esquecemos que quem coordena as nossas pastagens, as nossas veredas, é o nosso pastor. E por isso nós temos medo de. Eu não sei se vocês estão me vendo aí agora, família Seale. Vocês me ouvem? Estão me vendo, Cida? Você me vê? Ok, vamos voltar? Você me faz um convite novamente? Ok, eu vou continuar falando então e eu espero que vocês me ouçam, tá bem? Eu não sei o motivo e eu continuo, tudo bem? Ahn, voltou, Cida, desculpa. Já voltou, já voltou. É. É. Mas então, meus amigos, como eu dizia, é, a nossa responsabilidade, de tanto como ovelhas solitárias, na nossa individualidade, mas como parte do rebanho, como parte do todo, nós não podemos esquecer que nós temos um pastor. E o Salmo 78 diz o seguinte: que ele os pastoreava com o coração irrepreensível e com a perícia de suas mãos os conduzia, não é? E ele buscava as ovelhas perdidas, mesmo ela tendo se separado do rebanho, mesmo ela tendo ido por caminhos perigosos. E o pastor fez isso por quê? Porque é que ele abriu mão das 99 ovelhas e foi buscar aquela, uma só. Era uma ovelha birrenta, uma ovelha teimosa, uma ovelha que não faria tanta falta. Por que é? Por que é que o pastor foi lá buscar essa ovelha? Por uma razão muito simples. Porque ele ama. E não tem por que se amar. É porque se ama, não é? E o amor ele não tem convenções. Ah, aquela ovelha é boa, essa é melhor, aquela é pior. Não existe isso. Porque se é um chamado de amor e um pastor que ama, nós temos que entender que as convenções do amor, então, estão no céu, não na terra, estão entre nós e Deus. E o amor de Deus não conhece limites. E é por isso que Jesus, o arquiteto celeste, aquele que antes de nós estarmos ainda produzindo a nossa lã suja de ovelha, já era pastor, não é? E com a mesma beleza que ele cuida desse mundão todo, ele cuida de cada um de nós na nossa individualidade. Ele sabe de todas as folhas que caem, uma por uma, de cada estação, de cada fruto, de cada semente. Ele, ele sabe, não é como diz?
de todos os fios, quantos fios de cabelo tem cada um de nós. Eu, no meu caso, é muito fácil, né? Eu facilito o trabalho para Jesus. Ele sabe todos os fios de cabelo que nós temos e nenhum desses fios de cabelo cai sem que haja permissão de Jesus. Então, assim, nas coisas menores, nas mínimas, naquilo que a gente pensa que Jesus não vai atuar, ele atua. É no dia a dia, na nossa trivialidade, nas nossas coisas bem pequenas, nas nossas coisas mínimas, que a gente acha, ah, mas isso é tão pequeno que Jesus não vai nem se preocupar com isso. Se preocupa. Nós é que não nos preocupamos. Nós é que nos diminuímos, nós é que nos achamos pequenos, sabe? E uma outra coisa que nós temos que aprender durante o chamado, na vida em sociedade, é que existem ovelhas boas que nós não somos, colocam em cima de nós muitas vezes, eles colocam uma pele de lobo em nós. Não é que colocam uma pele de ovelha em cima do lobo, mas muitas vezes eles colocam uma pele de lobo em nós. E nós acreditamos que nós somos lobos, que nós somos ferozes, que nós somos raivosos, selvagens. Mas isso é mentira do mundo, porque nós somos ovelhas. Em momento algum nós fomos chamados de lobos. Nós somos chamados de ovelhas. E ovelha é um animal tão frágil, é um animal tão necessitado que às vezes ela tem medo da própria sombra quando ela vai beber água, do próprio reflexo. A ovelha, se ela está num pasto, muitas vezes, se o pastor não tocá-la, ela come uma erva que faz mal a ela, que pode matá-la. De tão frágeis que nós somos. Então não vamos vestir essa pele do mundo que nos insiste em dizer que eu tenho que passar por cima, que eu tenho que ser bem-sucedido, que eu tenho que ter, que eu tenho que mostrar que eu tenho. É muito bom a gente ser, é muito bom a gente ter, é muito bom a gente vencer, é muito bom a gente lutar, mas quando a gente luta o bom combate, quando a gente vence sem derrotar ninguém, não é? Esse é o bom combate e nós não podemos esquecer disso. Então, esse pastor que é Jesus, ele sabe o nosso nome, ele sabe as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas frustrações. E ele vem nos atender, mas ele só faz isso quando nós ouvimos o chamado, porque uma das leis máximas do universo que Deus colocou e que Jesus a cumpre na sua integridade é a lei da liberdade alheia. Então Jesus é de uma ternura, de uma generosidade tamanha, que ele não é daqueles que entra batendo nas portas dos nossos corações e entrando à reveria, não. Ele bate, ele espera para que a gente possa abrir. Ele não entra no nosso coração sem o nosso consentimento. Então ele nos chama, mas se nós não ouvirmos e não quisermos aceitar o chamado, ele vai aguardar até a hora certa. Até a hora que nós estivermos à beira do abismo, não por vontade dele, mas por sermos ovelhas teimosas, que procuramos seguir pelos nossos próprios caminhos. E quando a gente estiver lá, a gente vai balir, a gente vai suar o nosso berro de dor. E Jesus certamente virá. Mas o chamado do amor não é ir nos buscar no momento da beira do abismo. Ele quer prevenir o sofrimento. Se nós precisarmos, ele vai estar lá. Mas vamos evitar dor para nós, para o rebanho, vamos evitar esse tipo de sofrimento, porque é desnecessário. O nosso problema na atualidade é que nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós estamos abarrotados com as coisas do mundo e nós não temos espaço para mais nada. E para nós, para que sejamos preenchidos pelo amor de Jesus, nós temos que esvaziar o que nós temos dentro de nós e que não presta.
Não é o próprio Evangelho que diz que não se põe vinho novo em odres velhos? Que não se coloca um remendo novo em tecido velho? Estão aí as metáforas, mas também nós não entendemos. Nós temos estudado e entendido o Evangelho como um código que só nos favorece quando queremos. O Evangelho é lindo e maravilhoso para a gente postar no Instagram, no Facebook, nesses lugares. Isso é maravilhoso. Mas quando o chamado é íntimo, nós com Jesus, aí a situação fica diferente. Porque nós não temos aquela coragem de perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Porque quando a gente faz essa pergunta, as consequências virão, a responsabilidade virá. E nós queremos ter tudo, menos responsabilidade. Nós queremos gozar dos verdes prados, nós queremos nos livrar dos vales da dor e da morte, mas nós não queremos obedecer ao chamado do pastor e corremos risco. Então, meus amigos, essa reflexão que eu faço do fundo do meu coração é a seguinte: é hora, esse momento que nós estamos vivendo agora, como humanidade, é hora da gente ouvir o chamado do amor. E o que é que nós vamos fazer com esse chamado? Nós vamos seguir ou nós vamos ficar à beira do penhasco, à beira do abismo? Eu gostaria de dividir com vocês aqui, para encerrar essa nossa reflexão de hoje, uma canção que eu escutei desde muito pequeno. Eu lembro que é uma das canções que mais me marcou, e há 3 anos atrás, quando eu estava literalmente à beira do abismo, foi Padre Zezinho que me ajudou, que me salvou. Foi uma ovelha maior. Então essa canção ela entrou e tem um lugar muito especial no meu coração, quando eu estava literalmente para pular do abismo, que eu só via dor, que eu só via tristeza. Eu ouvi a canção do Padre Zezinho que chama Vocação. Vocês devem ouvir e conhecer essa canção. E eu vou ler para vocês então, porque tem tudo a ver com o nosso tema, relacionado com o tema da nossa palestra, quando o amor chamar, responda. E a canção diz o seguinte, canção do Padre Zezinho: se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, e se ouvires a voz do mundo, a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua. São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. E se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, e se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua. São muitos, já se perdeu, cresceu, ninguém colheu. E o mundo está passando fome de Deus. E a decisão é tua. Então, meus queridos amigos do CEAL, meus amigos do Vale do Aço e outros amigos do Brasil que estão vendo, assistindo, acompanhando pelo Facebook também, a minha reflexão de hoje é essa, o meu pedido é esse. Quando Jesus, quando o amor nos chamar, vamos responder, vamos deixar que Jesus entre aqui, no nosso peito doído, no nosso corpo adoentado, na nossa mente cansada, e vamos atender ao chamado do amor. Quantas vezes nós temos ouvido apenas o chamado do mundo, que é um chamado de ruído, é um chamado barulhento que nos incomoda, que tira a nossa paz. É o chamado do mundo. E esse chamado tem nos machucado, tem nos ferido. Então vamos ouvir o chamado de Jesus. A nossa estrada de Damasco, como eu disse, ela é todo dia, é a todo momento. E se a gente não puder ser o tal vaso escolhido que a gente quer ser, que um dia seremos, vamos lembrar
que nós podemos ser um potinho de manteiga, daquele que a gente coloca algo ali dentro e dá para alguém. Vamos ser úteis do jeito que nós somos, sem grandes pretensões, porque grande, eterno e maravilhoso é só o Senhor Altíssimo, que está nos céus, mas que por bondade infinita mandou que o seu Filho Jesus viesse estar conosco. Quando o amor nos chamar, respondamos. Meu grande abraço a todos vocês e uma boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta ou se a Cida tiver mais alguma consideração, estamos à disposição, Cida.